Olá, meus irmãos, graça e paz, e sejam bem-vindos ao podcast Voz da Fé. E vou pedir a vocês, por favor, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu comentário, compartilhe o máximo que puder para o seu vizinho, para os seus irmãos, familiares, para o outro lado do mundo. Vamos espalhar a palavra de Deus. E não vai ser diferente do vídeo anterior, do que nós gravamos anteriormente. Vai ser abençoado. A presença de Deus aqui vai ser ilustre aqui para abençoar a sua casa. Eu, o Everton, juntamente com o pastor Antônio, que vai estar tirando todas as suas dúvidas. Você tem dúvida, gente? Não fica tímido, não fica acanhado. Escreva aqui embaixo aqui a sua dúvida sobre a palavra de Deus, algo espiritual. Escreva aqui que o pastor vai estar lendo. Nos próximos vídeos a gente vai trazer resposta para vocês. E hoje, como prometido, eu separei algumas perguntas, dúvidas, para responder junto com o pastor e dentro da palavra. Então acompanha a gente aí, porque hoje vai ser uma benção. Pastor, seja bem-vindo novamente e fica à vontade. Louvado seja Deus. Mais uma vez agradeço ao Senhor Jesus, agradeço ao Senhor Espírito Santo, agradeço ao Deus Todo-Poderoso por essa oportunidade. Nós vamos estar comentando, nós vamos estar analisando algumas perguntas e vamos tentar aproximar ao máximo da verdade, aproximar ao máximo daquilo que é real, e que vocês recebam aí a bênção de Deus nesta hora, e tenha aí um caderno para anotar, uma caneta, que eu tenho o meu aqui, ó. Tudo que eu vou falar, já anotei aqui no meu caderno, todas as coisas, toda a doutrina, todo o estudo, eu anoto no meu caderno. Aprendi que a arte de escrever, a arte de desenhar as letras, a esferográfica, que é a caneta, o cérebro, ele grava mais. A escrita, ela tem um tanto poder que o nosso cérebro, nossa mente, ela grava mais quando você anota, quando você escreve. Por isso que a minha Bíblia, o meu caderno de estudo, ele é escrito, porque verdadeiramente a escrita tem poder. Então pega o caderno, pega a caneta e anota, e vou procurar ser o mais honesto, aquilo da medida que o Espírito Santo me orientar. Amém. Como o pastor sempre fala em todos os vídeos, deixe o seu caderno, seu lápis ou caneta, anota tudo bonitinho, porque o nosso podcast Voz da Fé é um podcast que estamos falando dentro da palavra, para ensinar vocês a se aproximar mais ainda com Deus. Então, vamos para a primeira pergunta, e o pastor vai tirar essa dúvida dessa pergunta. Pastor, a primeira pergunta é o seguinte: como ser uma igreja ortodoxa, ou seja, fiel às Escrituras, ao mesmo tempo uma igreja fervorosa? É possível ter luz na mente e fogo no coração? Primeiramente, nós temos que saber o que é uma igreja, o que é a igreja ortodoxa. Na verdade, a igreja ortodoxa é a igreja oriental, é a igreja aonde está localizada, oriental. A igreja ortodoxa nada é um racha, a metade foi para o Oriente e o resto é o catolicismo romano. A igreja ortodoxa, ela rachou, ela teve um cisma com a igreja católica romana, justamente no ano de 1054, houve uma separação, mas era a mesma igreja de Roma, a mesma igreja do papado.
Por que houve esse racha? Porque a igreja do Oriente não estava aceitando mais o papado, não estava mais aceitando a liderança de um papa, de um supremo. A igreja ortodoxa, ela é liderada por diversos patriarcas. Por exemplo, na Turquia é um patriarca, na Rússia é outro patriarca, na Grécia é outro patriarca. E qual que é a diferença hoje na divisão da Igreja Apostólica Romana? É que a Igreja Ortodoxa, ela não é governada por um soberano. A Igreja Católica, ela tem um Papa. A Igreja Ortodoxa, ela tem patriarcas. A Eucaristia da Igreja Católica é o pão levedado. Da Igreja Ortodoxa é o pão com fermento. A Igreja Ortodoxa, os padres, os subordinados, eles podem casar. Já na Igreja Católica é chamado de celibato, não pode casar. Então são essas diferenças. Então houve o racha, a divisão. Então a Igreja Ortodoxa, ela diz que é a única igreja que guarda a verdade, a única igreja que é o modelo de Cristo. Mas eu, pastor Antônio, eu não vou. A igreja que Jesus aprova, a igreja que o Senhor Jesus, que ela deu a origem, a igreja original, ela saiu de Jerusalém. Ali houve a vida do Senhor Jesus, ali houve a morte do Senhor Jesus, ali houve a crucificação e ali houve a ascensão de Cristo. Depois, a igreja ela teve um prosseguimento, ela começou a se estruturar no período Atos dos Apóstolos, e ali a igreja do Senhor Jesus, ela começou em Jerusalém, ela se propagou, foi para a região da Ásia, ali em Atos dos Apóstolos. Da Ásia, ela foi para a Europa, Macedônia, Grécia, ali. Então, o modelo de igreja, na verdade, não é a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa é uma outra metade da igreja apostólica romana. Só que ela está mais visível lá no Oriente, a igreja oriental, que não tem mais a liderança do Papa. A liderança deles é os patriarcas, mas a igreja de fé apostólica é a igreja de Atos, que isso seja bem claro para todos os ouvintes. A igreja não há igreja A, igreja B, igreja C, muito menos nos dias de hoje. Nos dias de hoje não é denominação A, não há denominação B, denominação C, não é nada disso. Denominação hoje é para poder que haja ordem, que haja decência, que haja doutrina, porque o crescimento foi muito grande, então tem que ter as denominação, mas nenhuma delas é modelo, nem igreja ortodoxa, nem igreja apostólica romana, nem denominação gospel. O modelo para a igreja de Cristo é a igreja de Atos dos Apóstolos. Ali foi fundada a igreja, dali veio o Salvador, dali veio os apóstolos, dali veio a igreja dando forma. Então o que eu ensino, vou ensinar. Não é igreja ortodoxa, não é nenhuma outra denominação, mas é a igreja de Atos dos Apóstolos hoje. Nós somos a continuação da igreja Atos dos Apóstolos. Então o modelo que eu indico para todos, o modelo é a igreja de Atos dos Apóstolos, ou seja, atos significa feito, ação. Foi dada uma incumbência para que os apóstolos estabelecessem a igreja original de Cristo e que ela desse prosseguimento. Então este é o modelo, não é igreja ortodoxa. Que isso seja bem claro, modelo para nós é a igreja de Atos dos Apóstolos. Então a igreja ortodoxa, ela não está incluso em questão de ser igreja fiel, não sei se eu estou certo,
e fervorosa. Não. Ela não se encaixa Não. nesse perfil. A igreja ortodoxa nada menos é do que a igreja oriental, a metade da igreja dividiu. Então dividiu-se a igreja oriental lá pro lado da Turquia, pro lado aí ali no princípio da Europa, ali a Grécia, ali na Rússia, porque a Rússia ela é Europa e é também um pedaço na Ásia. Ela é a Euroásia, a Rússia é Euroásia. A Turquia também é Euroásia. O que é Euroásia? Euroásia é um país que está metade na Europa e metade na Ásia. A Rússia, por exemplo, ela é Euroásia. A Turquia também é Euroásia. A Grécia também, Euroásia. Então, a Igreja Ortodoxa é uma comunidade oriental que se vê como guardiã da fé. Ela se acha ser guardiã da fé. Ela se acha. Mas para você ter ideia, ela venera Maria, a mãe de Jesus. Tanto é que ela chama ela trata Maria como Theotokos. Theotokos. Theo significa Deus. Tokos significa mãe. Então eles têm uma veneração por Maria como mãe de Deus. Ou seja, tem uma veneração pela Maria igual a Igreja Católica. Então não pode ser uma igreja apostólica em Atos dos Apóstolos. Então a Igreja Ortodoxa, com todo respeito, não é modelo bíblico, não é modelo original para a Igreja verdadeira de Cristo. Voltando a resumir, o modelo da Igreja de Cristo, ela começou em Jerusalém, ela saiu de Jerusalém, ela foi por toda a Ásia, e da Ásia ela se propagou para a Europa. O começo da Europa ali é a Grécia, e ali se estabeleceu a Igreja de Cristo, Atos dos Apóstolos. Então o livro que mais ensina a Igreja do Senhor Jesus é Atos dos Apóstolos. Estudem o livro de Atos dos Apóstolos. Eu sou professor de Atos, dou aula há 30 anos da matéria Atos dos Apóstolos. É uma matéria que todos têm que estudar, porque ali você encontra o estabelecimento da Igreja do Senhor Jesus. Então, o modelo para a Igreja de Cristo é Atos dos Apóstolos, a igreja que iniciou em Atos, e nós somos a continuação de Atos dos Apóstolos. Então, nós não devemos seguir o exemplo da Igreja Ortodoxa. Não. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Nós temos que seguir o exemplo da igreja, Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, ou as cartas de Paulo, o Evangelho do Senhor Jesus. Ali é a Igreja de Cristo original. Não é a Igreja Ortodoxa. Coloca no comentário você. Qual denominação que você é? É importante, né, pastor, a gente saber de onde que você está assistindo a gente. Coloca aqui se você é daqui de São Dumont, se você é de outra cidade, de outro país, qual igreja que você é, para a gente conhecer você melhor. Olha só, segunda pergunta, pastor. Vamos lá. Qual é a diferença da segunda vinda de Cristo e o arrebatamento? Eu vou ler de novo para vocês entenderem aí que está do outro lado ali. Qual é a diferença da segunda vinda de Cristo e o arrebatamento? Há diferença entre os dois ou os dois são a mesma coisa? Vamos lá. Primeiramente, é um assunto que hoje é um dos mais discutido aí na internet. Inclusive são hermenêuticas diferentes. Hermenêutica é a arte de interpretar a volta do Senhor. Então, se vocês abrirem aí a internet, vocês vão ver, né, homens pentecostais, homens de Deus que defendem correntes diferentes. Primeiramente, para saber sobre a volta de Jesus, é preciso saber o que é pré-tribulação e pós-tribulação.
pré-tribulação e pós-tribulação. Se você não entender o que é isso, você não vai conseguir entender. Na verdade, eu vou falar dessas duas principais, são mais correntes. Tem mais pontos doutrinários a respeito, tem o amilenismo, tem o amilenismo contemporâneo. Não vou falar disso que é muito grande. Vou falar dessas duas primeiras, que é a pré-tribulação e pós-tribulação. Vamos lá. O que significa pré-tribulação? Então vamos lá. Pré-tribulação e pós-tribulação. Mas antes de eu falar, vocês podem procurar aí na internet aí que vocês vão ver. Hoje existe duas pessoas nas redes sociais que vocês podem procurar saber, que vão defender esses dois lados. São homens de Deus. Um deles todos os dois da Assembleia de Deus. Um deles é o César Cavalcante. O César Cavalcante, ele defende o pós-tribulação. Já o Juliano Fraga, pastor Juliano Fraga, é um grande homem de Deus, ele defende o pré. Então vamos lá. O pré-tribulação é a corrente teológica, é a hermenêutica que defende que há um arrebatamento. Preste atenção, anote aí. O arrebatamento, depois vem 7 anos de tribulação, e depois Jesus aparece nas nuvens e todo olho verá. Então o arrebatamento, ele acontece antes da tribulação, e no arrebatamento a igreja, os vivos cristãos serão arrebatados. Jesus recolhe a sua igreja e ali terá 7 anos de tribulação. Ou seja, a igreja de Jesus, ela não passa pela tribulação. Essa é a corrente chamada pré-tribulação. Por que pré-tribulação? O pré vem de primeiro, que o arrebatamento acontece antes da tribulação, passa-se os 7 anos, depois dos 7 anos, Jesus veio nas nuvens, e Jesus veio nas nuvens e todo olho verá. Isso chama-se pré-tribulação. É uma doutrina que eu particularmente, todas as duas doutrinas, eu vou explicar agora o que é pós, né? Deixa eu explicar primeiro o que é pós, depois eu vou dar a minha opinião. O que é o pós-tribulação? O pós-tribulação é defendida por grandes homens de Deus, inclusive o César Cavalcante. É um homem de Deus que ele é diretor de uma faculdade teológica, é um homem que sabe a língua grega, que sabe a língua hebraica, é um homem muito estudado, um homem que verdadeiramente tem um grande conhecimento. Então, o que é o pós-tribulação? O pós-tribulação é o contrário do pré, ou seja, não haverá o arrebatamento. A igreja de Jesus passa pela tribulação, Jesus vem, a igreja passa pela tribulação. Essa doutrina é chamada de doutrina pós-tribulação. Agora veja bem a minha posição, veja bem. Todas as duas linhas, tanto pré como pós, existe respaldo bíblico. Existem várias passagens da Bíblia, pontos doutrinários, muitas passagens, versículos bíblicos que vão defender o que haverá um arrebatamento, que haverá a tribulação, que haverá a volta de Jesus. O pós, eles não acreditam que haverá um arrebatamento secreto. Eles não acreditam. Então, veja bem, o pós tira lá de Mateus 24, verso 29, né? 24, verso 29, que a igreja de Jesus, ela passa pela tribulação. Já em Apocalipse 3:10 disse que o Senhor prometeu a livrar a igreja dele da grande tribulação.
Então tem várias passagens que defendem uma linha e que defendem a outra linha de pensamento, de hermenêutica. Agora eu vou dar a minha posição. Eu já lancei um vídeo meu, não desse canal podcast, mas lá no meu canal, eu já lancei esse vídeo. Qual que é a minha opinião sobre o pré, sobre o pós? Eu já lancei lá a minha opinião. Qual que é a minha opinião? A minha, Antônio, pastor Antônio. A minha opinião é o seguinte, que tanto pré como pós, nós temos que estar preparados para a volta de Cristo. Se houver o pré-tribulação, o arrebatamento, amém, nós temos que estar preparados, vamos ser arrebatados. Se nós passarmos, se Jesus vier na nossa era agora, se nós passarmos pela tribulação, e todo olho depois da tribulação, e todo olho vai ver Jesus nas nuvens, os que ficar vivo, nós temos que estar preparados. Então, a minha posição como pastor, minha posição como estudioso da Bíblia, porque Jesus, ele disse que era para nós estar em vigília, vigiando o tempo todo, porque ninguém sabe a hora da sua vinda. Então a nossa função como igreja, nós temos que estar preparado, nós temos que estar em vigilância. Se ele vier secretamente, chamado de pré, e depois houver uma tribulação, amém, nós temos que estar preparados. Se ele vier depois da tribulação, nós temos que estar preparados. Ponto de conclusão minha. Então, não significa que eu esteja em cima do muro. Não significa isso. Por quê? Porque existe ponto doutrinário que defende o pré. E tem o que mais tem é versículo que defende o pré. E que mais tem versículo que defende o pós. Tem um debate aí na eu não gosto de debate, mas esse debate eu ouvi de César Cavalcante e Juliano Fraga. São os mais teólogos que defendem as duas linhas, todos os dois são homens de Deus. Então, você defender o pré ou o pós, isso não é heresia. Não é heresia. Por quê? Porque a Bíblia te dá fundamento para os dois lados, pré e pós. Então, resumindo mais uma vez, nós temos que estar preparados para a volta de Cristo. É o ponto fundamental, seja pré ou seja pós. É a minha posição. Inclusive existe também um outro homem de Deus que defende a mesma posição que eu, que sou eu, que é o Eliseu Rezende da Assembleia de Deus. Ele fala a mesma coisa que eu estou falando aqui, amém? Então nós temos que estar preparado. Então arrebatamento acontece, depois vem a tribulação e Jesus vem nas nuvens. Essa é a doutrina, arrebatamento, amém? E após não haverá o arrebatamento. A igreja passa pela tribulação e Jesus virá nas nuvens, amém? Isto é pré e pós. Vou deixar uma pergunta e vocês respondem aqui no comentário. Você acredita no arrebatamento de Cristo? Quando ele vai vir? Você acredita no arrebatamento? Me fala aqui embaixo aqui, o que você acha do que o pastor falou. Você concorda com o que ele acabou de falar ou você discorda? E já deixa aqui da onde que você é, qual denominação, para a gente conhecer você melhor, ok? Pastor, vamos lá. Terceira pergunta. O sensacionalismo é bíblico? Onde nas escrituras afirma que alguns dons cessariam? O sensacionalismo foca no espetáculo, nas emoções passageiras. O sensacionalismo ele foca na emoção, ele foca em coisas de chamar a atenção do público. É uma doutrina que eu não vou dizer que é uma doutrina, mas
está crescendo muito no Brasil, crescendo, já está como gangrena, como câncer espiritual no meio da igreja, ou seja, levando as pessoas ao sensacionalismo, levando as pessoas ao sensacional. A palavra sensacionalista vem de sensacional, coisas para chamar a atenção do emocional, coisas que as pessoas só se sentem bem na hora e no momento, ou seja, o sensacionalismo quer ver igrejas sempre cheias, públicos, pastores fazendo sensacional, púlpitos com sensacionalismo. Então essa doutrina, essa antidoutrina, é uma doutrina perigosa que está entrando nas igrejas em geral. Ou seja, hoje a maioria das igrejas, a maioria das denominações estão acatando, estão vivendo o sensacionalismo. Ela foca nas emoções, ela foca naquilo que é sensacional, naquilo que chama a atenção, naquilo que gera emoções, sensacionalismo, que é aquilo que mexe com as pessoas. Geralmente não tem nada a ver com os dons espirituais. Os dons espirituais, há promessas de que nunca cessariam. Por quê? Porque nós somos a continuidade da igreja. Se ela começou com dons, até a volta de Cristo tem que continuar os dons, né? A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então a Bíblia ensina que os dons espirituais é para servos, para a igreja de Cristo, para homens de Deus, né? Sensacionalismo nos púlpitos, nas igrejas, não tem nada a ver com os dons desenfreados, a desordem, com a desordem das denominações, pegando os dons e fazendo um espantalho, um espetáculo, o sensacionalismo. Na verdade, isso não é dons espirituais. Dons espirituais que está no meio do sensacionalismo não tem nada a ver com os dons que Deus tem para nós, que são os dons da profecia, os dons das línguas estranhas, os dons de curar, os dons de operação de maravilha, os dons de discernimento, os dons de variedade de línguas, da interpretação de língua. Os dons para a igreja do Senhor Jesus é para a obra, é para que o Senhor Jesus seja glorificado aqui na terra. Não tem nada a ver com sensacionalismo empregado por muitas igrejas aí. Muitas igrejas aí chamam sensacionalismo, pegando coisas espirituais, levando para um lado sensacional, para poder ludibriar as pessoas, para poder mexer com o emocional das pessoas. E muitas pessoas estão caindo nesse conto de fadas. Muitas pessoas caindo nesse espantalho que está aí no meio das igrejas. A maioria das igrejas, denominações, estão aceitando o sensacionalismo, e as pessoas entram dentro da igreja e saem deprimidas, angustiadas, saem com o espírito caído, saem totalmente derrotado. Então nós temos que repugnar. Eu repugno, né? A Bíblia repugna, o Senhor Jesus repugna, o Espírito Santo repugna, que nós não vivemos viver o sensacionalismo. O senhor acha que, essa agora é a minha pergunta, por que eu ouço algumas pessoas falarem que o intuito do diabo não é tirar as pessoas da igreja, mas afastá-lo dentro da igreja? Como assim? É justamente porque, infelizmente, não é doutrina do Espírito Santo.
O sensacionalismo não é doutrina do Espírito Santo, é doutrina de homens que dá lugar ao diabo. O diabo entra e consegue fazer essa bagunça, colocando esse sensacionalismo dentro da igreja. As pessoas continuam vazias, continuam totalmente derrotadas. Por quê? Justamente porque esse método empregado nas igrejas está sendo uma gangrena, está sendo um câncer maligno. Então as pessoas por não buscar os verdadeiros dons espirituais, por não buscar a santidade, por não buscar a oração, aí o sensacionalismo entra dentro das igrejas. As pessoas só ficam emocionadas e não tem nada de vida espiritual. Então toma cuidado. Eu vou dizer que, como profeta de Deus, toma cuidado para que o sensacionalismo venha dominar as congregações e as igrejas. Isso está dentro das nossas igrejas, está visível. E as pessoas continuam doentes espiritualmente por causa do sensacionalismo. As pessoas querem, aplaudem, aceitam o sensacionalismo. E Satanás, que é Satanás mesmo, ele pega carona e está fazendo uma bagunça no meio das igrejas. Aí está sendo trocado doutrina, está sendo trocada a palavra original, o culto de oração, o culto de doutrina, o culto de escola bíblica, para colocar o sensacionalismo dentro da igreja, para chamar a atenção das pessoas, para chamar mais pessoas, para que as congregações, as igrejas ficam cheias. Por quê? Porque o sensacionalismo está tomando conta. O senhor acha que o sensacionalismo tem entrado primeiro pela liderança e espalhado para o resto? Inclusive os maiores responsáveis é a liderança, não é o povo não. Infelizmente. Porque a liderança é o espelho. A liderança, eu costumo dizer aqui, eu vou trazer aqui o que vem na minha mente aqui agora. Eu vou fazer uma metáfora para vocês entenderem como que é o corpo de Cristo. É como se fosse uma locomotiva, máquina que carrega vagão. Você observa que o trem, mais ou menos 3 máquinas, puxa 130, 150 vagão. E todos os vagão e as máquinas estão no trilho. Quem está puxando os vagão? São as locomotivas, são as máquinas. Então, o espelho para os vagão é a máquina. A máquina que vai puxar todo o peso para trás. Então a liderança tem que ser uma locomotiva, tem que estar na frente, tem que se espelhar. Liderança tem que ser modelo, tem que ser homens e mulheres de Deus, para que sejam espelho para o restante do povo. Então, os principais responsáveis pelo sensacionalismo são a liderança desenfreada. A liderança está desenfreada. Só querem sensacionalismo, só querem membros, só querem que o caixa cheio, só quer que entre dinheiro na tesouraria, no caixa. Está preocupado com o sensacionalismo, porque o sensacionalismo atrai pessoas, sensacionalismo atrai público, atrai número de pessoas. E aí, voltando à sua pergunta, os maiores responsáveis pelo sensacionalismo, a liderança. Se você sente falta daquela época, você está aí desse lado, você sente falta daquela época, você tem daqueles tempos mais antigos, daqueles cultos gostosos que tem aquelas músicas que cantavam aquelas músicas de harpa cristã. Chegavam as irmãs ali de oração, ali orando, chegavam no culto, era uma oração de 1 hora ou mais.
a palavra era ministrada ali, que estava na palavra mesmo. As profecias não era de exortação às pessoas, mas de correção, para corrigir a igreja, para exaltar a igreja na forma de se consertar os erros. Era tempo, né, pastor, que tinha esse tipo de culto. Por que mudou no dia de hoje? O que está fazendo as igrejas mudar hoje? Será que é por causa da luxúria ou por causa do sensacionalismo? E você me pergunta, me responde pra gente aí. O que você sente falta? Lá atrás, eu creio que a sua avó aí, que é cristã, seus avós, seus pais, você também que já é pastor, e os seus pais foram pastores, conta para você como que eram os cultos antigamente, né, pastor? E como está sendo os cultos de hoje. Você sente alguma diferença? Fala aí nos comentários pra gente aí. Você vê alguma diferença, pastor? Muita diferença, inclusive nós que estamos vivos, eu conclamo a todos vocês que estão me ouvindo, nós que estamos vivos, nós que estamos tendo a visão, não a opinião popular. Hoje a opinião popular, a massa popular está corrompida. Mas há milhares de pessoas justas, pessoas que estão chorando, pessoas que querem a verdade, pessoas que querem chegar dentro da igreja e querem ter um culto de oração. Olha bem, escuta o que eu estou dizendo. Nós temos que chegar na igreja e ter culto de oração. Não é o que está acontecendo hoje. Chega na igreja, é um louvor de meia hora, depois continua aquela cantarola, continua cantando, depois o povo fica 20 minutos orando, depois mais cantação, mais cantarola, quando vê não houve culto de oração, nada. Aí vai numa reunião de doutrina, chega lá, o líder fica falando historinha, o povo sai com fome, o povo sai sem palavra. Então, nós, os que estão vivos, nós temos que fazer a diferença, não aceitar. Vou ler para vocês agora um versículo que vocês devem gravar. Me veio aqui no momento agora. 2 Coríntios 4:2. 2 Coríntios 4:2. 2 Coríntios 4:2 diz assim, ó. Nós temos a mania, Everton, nós temos a mania de aceitar tudo. Nós temos a mania de ser Maria vai com as outras. Nós temos a mania de que tudo que o líder fala está debaixo do temor, debaixo da obediência de Deus. Às vezes não é assim. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 4, verso 2. Vou ler aqui, presta atenção. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que é para nós rejeitar aquilo que está oculto. Rejeitar, não é para aceitar não. Vou repetir. Nós temos a mania de aceitar tudo e ficar calado. E muitas das vezes alguém vai dizer que você é rebelde, alguém vai dizer que você está confrontando. Não! A Bíblia manda rejeitar. A Bíblia manda rejeitar tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está falsificando. Olha aqui, gente. Nós vamos ficar calados? Eu vou aceitar tudo. Então, veja bem, a Bíblia manda a manifestação da verdade. Então, voltando à pergunta do Everton, aos que estão vivos,
aos que ainda têm um temor de Deus, ainda leem a Bíblia Sagrada, não vamos deixar de maneira alguma. Nós sabemos que nós não somos anjos, que nós não somos super-homem espiritual e nem Mulher Maravilha, que nós temos muitas faltas. Nós temos muitas faltas, nós somos muito devedores a Deus. Mas nós não vamos de maneira alguma calar-nos e aceitar tudo que vem de corrupção, tudo que vem, que dizem que é de Deus. Porque hoje estão dizendo no nome de Deus. Tudo que se impõe ao povo é no nome de Deus. E o povo não lê a Bíblia e acha que está desobedecendo a liderança. Mas a Bíblia manda rejeitar. Olha que lê aí. 2 Coríntios 4, verso 2, a Bíblia diz assim, ó: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Coisas vergonhosas nós temos que rejeitar. Mas o senhor não acha que, tipo assim, que hoje as pessoas foram, vamos colocar assim, treinadas, né, para respeitar a liderança e rejeitar... Cabresto. Isso é cabresto. Cabresto é aquilo que se coloca na cabeça do cavalo para poder guiar o cavalo. Vamos fazer aqui uma conclusão. Preste bem atenção. A Bíblia diz que antes nós temos que obedecer a Deus. Se há um cabresto e se há a verdade, quem que você prefere? O cabresto ou a verdade? Mas quando o manipulador, a liderança que está manipulando e puxando aquela pessoa pelo cabresto, com a sua palavra, a palavra de Deus fala sobre que haverá pessoas que têm uma língua afiada, né? Qual o versículo que fala mesmo? Tem Tiago, capítulo 3, fala sobre a língua afiada. Tiago, capítulo 3. Que haverá pessoas que têm uma língua afiada, que vai convencer, falar bem. Eu tenho certeza que o que está faltando nós é pedir a Deus um discernimento, né? E de sabedoria. Discernimento. E é, acima de tudo, ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus pedindo discernimento. Não é tudo que se fala no nome de Deus, de uma liderança que está sob domínio de Deus. Tem coisas que é da cabeça de líder. Tem coisa que é da cabeça de uma hierarquia. O que é hierarquia? Que vem de cima para baixo. Ou seja, uma hierarquia que vem dos Estados Unidos, de uma igreja-mãe. Lá dos Estados Unidos vem para a igreja-mãe do Brasil. A igreja-mãe do Brasil vai mandar para os estados. Os estados vêm para as províncias, para as cidades pequenas. É igual a igreja católica. A igreja católica, ela tem o seu soberano lá no Vaticano. Lá no Vaticano tem o seu soberano, que é o Papa. O Papa governa o mundo inteiro até chegar na menor das cidades. Então, nós, igreja cristã, nós como seguidores de Cristo, nós temos que respeitar muito as autoridades, nós temos que obedecer bem às autoridades, Deus manda, desde que a autoridade esteja na esfera de Deus, desde que as autoridades estejam no prumo, na linha, no nível, na linha e no prumo. Agora, se a autoridade está fora do prumo, fora do nível, fora da linha, não tem como. Senão nós vamos cometer, nós vamos pecar também. A Bíblia diz que o obreiro infiel, a Bíblia diz que nós não devemos de maneira alguma, porque se ele cair na cova, nós cairemos também. Então, gente, nós temos que ler a Bíblia e ter discernimento. Isso começou, eu posso estar errado, você pode me corrigir, o
sensacionalismo, palavra difícil, tá, gente? Sensacionalismo começou a partir lá no céu, quando o diabo se rebelou, né, contra Deus. Ou eu estou errado? O sensacionalismo hoje está... Estou falando através de... Hoje, começou no início, lá desde que isso tudo por detrás é a obra de Satanás. Mas o sensacionalismo, ele agravou muito dos anos para trás, até dos anos, mais ou menos, dos 200 anos para cá, que, por exemplo, tem muitas pessoas que não sabem nem o que é ser pentecostal, nem o que é ser pentecostal. Muitos dizem até que o sensacionalismo veio pela igreja pentecostal, a neopentecostal, que colocou aí doutrina como a prosperidade, como o sensacionalismo a cobrança para se pregar, a cobrança para se cantar, igrejas monumentosas, monumentos de igrejas, catedrais, aí começou a colocar o sensacionalismo, mas na nossa era, ele se praticamente agora está em todas as igrejas, todas. Mas o sensacionalismo vem da raiz lá atrás, bem na época de Satanás mesmo. Mas hoje, na nossa era hoje, está vergonhoso. Cultos de avivamento não é esse espantalho, essa palhaçada que viemos hoje, não. Que acha que culto de avivamento são pregadores que vêm lá de fora, que acha que avivamento é falar línguas estranhas, que avivamento é todo mundo pular, todo mundo sair rodopiando, todo mundo caindo pro chão, todo mundo falando línguas estranhas. Isso não é avivamento. Avivamento é quando você tem obediência à palavra. Avivamento é quando é uma igreja madura, uma igreja que lê a palavra de Deus, uma igreja que tem escola dominical, uma igreja em que os membros frequentam culto, em que os membros saibam o que é uma reunião de oração, que os membros saibam o que é congregar. Os membros têm que saber isso, o que é congregar. O pastor já me deu o próximo tema do nosso próximo programa. Igreja madura? Isso que você está falando, a gente vai poder entrar mais profundamente no nosso próximo programa, focado nesse assunto. Você está falando sobre a igreja madura, sobre o que é avivamento, que muitas pessoas têm essa dúvida. O que é avivamento? Você tem essa dúvida, o que é avivamento? Para mim, avivamento é o que muitos falam ali, né? Questão de pessoa falando em língua, pulando. Isso tem nada a ver. Isso não é avivamento. Tem gente que avivamento, nós vamos falar em outra ocasião. Avivamento é quando um corpo, uma comunidade, corpo é igreja. É quando uma comunidade, quando servos e servas entende o que é o evangelho, entende o que é a morte, a ressurreição, o que é doutrina de Cristo, entende o que é oração, o que é Bíblia Sagrada, e que os crentes tenham acesso à Bíblia, que é uma vergonha, que muitos não sabem o que é ler a Bíblia Sagrada, né? Então fica essa bagunça no meio gospel, porque não lê a Bíblia Sagrada. Os crentes, a maioria, e pensa que avivamento é frequentar uma reunião que tenha 1000 membros, que avivamento é uma denominação que tem nome A, B, C e D, que pensa que avivamento é estacionamento cheio de carro, cheio de crente, cheio de pessoas com Bíblia debaixo do braço. Não tem nada a ver com avivamento. Avivamento não é isso. Avivamento é obedecer o Senhor Jesus. Avivamento é nascer de novo. Avivamento é ter relacionamento com oração, com a palavra de Deus. Isso que é avivamento. E é o que está faltando muito na nossa vida, na nossa igreja, no nosso cotidiano. Você tem uma dúvida.
qualquer tipo de dúvida, eu não estou falando somente você que é cristão, você também que não é cristão, quer tirar uma dúvida, deixa aqui no comentário e já se apresenta da onde que você está nos assistindo, tá bom? E por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe o máximo que puder, porque esse podcast está crescendo, é novo e nós precisamos da ajuda de vocês para espalhar a palavra de Deus. Eu quero agradecer muito a vocês que nos assistem, mas nós sabemos que a maioria das pessoas que assistem não são os inscritos, são pessoas que não é inscrito, né, pastor? E eu vou deixar aqui na descrição o canal do YouTube do Pastor Antônio, onde ele grava seus vídeos, ele deixa suas palavras lá inspiradas por Deus. É um canal abençoado. Clica lá na descrição, vai lá na descrição, clica lá, se inscreva no canal lá do Pastor Antônio, se inscreva aqui no canal para você também ajudar a espalhar a palavra de Deus. Pastor, fica à vontade. É isso que nós temos que verdadeiramente ter a ciência, né? E isso que nós temos, a Bíblia manda nós crescermos na fé e crescer no conhecimento, né? Então, devido a essas perguntas que foram feitas, eu sei, aprenda a consciência de que há algumas perguntas que ainda vai gerar algumas polêmicas. Alguns vão ser a favor do pré, alguns vão ser a favor do pós, alguns vão defender César Cavalcante, alguns vão defender Juliano Fraga, alguns vão defender a doutrina calvinista, alguns vão defender a doutrina arminianista. Então, mas quando alguém tem um outro ponto diferente, não significa que aquela pessoa é herege. Não. Aquela pessoa crer na salvação em Jesus. A discórdia de um por outro não significa que, às vezes, que heresia. Heresia é quando vai de encontro a uma doutrina verdadeira e alguém levanta um outro assunto contrário à verdadeira. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Alguém prega outra coisa diferente, aí é heresia. Alguém prega contra o Espírito Santo, heresia. Alguém prega contra o batismo nas águas, heresia. Agora, quanto a alguma interpretação diferente, não significa que é heresia. Interpretação diferente, porque a Bíblia dá respaldo. A Bíblia, ela dá pontos para pensarmos assim. Então não é heresia. Você quer ver que eu vou te provar que não é heresia? Você sabia que a igreja de Jerusalém, na época de Paulo, na época dos apóstolos, alguns guardavam muitas coisas que eram da lei de Moisés, e a igreja gentia que estava se convertendo a Cristo, Paulo diz que eles não eram obrigados a guardar alguns ritos mosaicos da lei mosaica. Você sabia disso? Está em Atos dos Apóstolos. Outra posição. Tem um homem na Bíblia chamado Zenão. Zenão era um companheiro de Paulo. Ele guardava as leis e era perito nas leis de Moisés. E era cristão. Ele guardava algumas coisas das leis. Alguns cristãos guardavam o que é o sábado. Alguns guardavam o que é circuncisão. Mas a igreja dos gentios que estavam se convertendo a Cristo, os apóstolos de Jerusalém e o próprio apóstolo Paulo mandava uma carta para que os gentios não eram obrigados a guardar os rituais mosaicos, os rituais da lei do Antigo Testamento. Agora, o que a igreja de Jerusalém não podia fazer é colocar os ritos mosaicos como meio para a salvação, como meio para se santificar. Agora, se eles quisessem guardar alguma coisa da lei, poderia até guardar. Desde que aquela guarda de alguma coisa da lei
não seja o meio principal para se salvar. Então tem que saber dividir essas coisas. Tem que saber dividir essas coisas. Às vezes uma opinião diferente, a igreja gentílica que estava se convertendo a Jesus, a igreja de Antioquia, a igreja de Bereia, a igreja de Atenas, de Corinto, a de Éfeso, a de Colossenses, essas igrejas não eram obrigadas a guardar rituais, coisas do Pentateuco, das leis de Moisés. Porém, a igreja de Jerusalém, muitos membros guardavam. Não era nenhum pecado, não era. Tiago, que era o pastor de Jerusalém, ele disse para Paulo, diz assim, irmão, os crentes de Jerusalém, eles guardam os rituais de Moisés, eles guardam as leis do judaísmo, as leis mosaicas. Portanto, muito cuidado lidar com os cristãos de Jerusalém. Mas nós, os apóstolos, eu, Tiago, digo para você, Paulo, nós não vamos forçar os gentios a guardar nada da lei. Nada. Mas também não vamos impor coisas sobre os crentes judaicos, os crentes de Jerusalém. Isso está em Atos capítulo 21. Atos capítulo 21. Isso significa que a igreja de Jerusalém, alguns guardavam coisas da lei. Alguns guardavam. Muitos cristãos de Jerusalém guardavam as coisas da lei. E muitos cristãos que estavam nascendo fora de Jerusalém, que eram os cristãos gentílicos, que estavam aceitando Jesus, eles não eram obrigados a guardar as coisas da lei. Agora, tanto a igreja de Jerusalém como a igreja de gentios que estavam nascendo, tinha um único foco. Qual foco é esse? Jesus como Senhor e Salvador. Que haja essa diferença. Pensar diferente, às vezes, não significa que é heresia. Pensar diferente não significa que está em heresia, não. Nós temos uma mente, nós podemos pensar diferente, sim. Desde que esse pensamento não se torne uma heresia. Sim. Então, se você pensa diferente, coloque aqui na descrição do nosso vídeo, para que a gente possa também trazer todas as suas dúvidas e também o pastor poder responder na medida possível. Então não deixe de acompanhar a gente, porque todo domingo, meio-dia, tem o nosso vídeo aqui com o pastor Antônio falando sobre a palavra de Deus. Quer trazer a palavra de Deus no conforto para a sua casa? Vem estar com a gente aqui no nosso podcast Corre da Fé. Que Deus abençoe sua vida. Você está precisando de uma oração para a sua vida? Quer uma oração? Você está precisando? Tem algo acontecendo na sua vida espiritual? Algo de enfermidade? Antes da gente despedir, que o pastor vai orar aqui para você e para a nossa família. Então, levanta a sua mão aí onde você está, para que a bênção de Deus possa entrar na sua casa. Pastor? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora, Senhor, as pessoas que nos ouvem, família, ó Deus, pessoas que estão no televisor ouvindo esse podcast, há pessoas que estão no celular agora ouvindo. Deus, eu te peço que o Senhor venha abençoar essas pessoas, essas vidas, nossos irmãos, que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, dando a tua bênção da salvação, a bênção da libertação, a bênção da cura, a bênção da operação de maravilhas, ó Deus, que nesta hora essas pessoas recebam paz, recebam alegria, que essas pessoas sejam abençoadas. Eu abençoo essas vidas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais. Fique com Deus.